Bom dia, pessoal. Hoje eu retomo aqui as minhas atividades na rede social. Vamos gravar um podcast. É o primeiro da série, que a gente vai falar sobre direito condominial, desafios de gestão. E como primeiro, eu estou até muito satisfeito que a gente vai receber uma das pessoas que é uma das maiores referências do mercado nesse ponto. Mais de 35 anos de experiência. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Felipe Gilabert, que é o gestor de patrimônio da HFlex, da empresa HFlex, que ele vai ter a oportunidade de se apresentar. Murilo, muito obrigado. Fico honrado de ser teu primeiro convidado aí nessa sua retomada. Espaço lindo, parabéns. Fico muito contente de poder contribuir aí com a minha experiência aí no que você estiver precisando aí, tá bom? Muito obrigado. Felipe, você tem quantos anos? 50 anos. Então, hoje a gente vai conversar com um jovem de 50 anos que já tem 35 anos de experiência só nesse mercado, para vocês entenderem o nível de conversa que a gente vai ter aqui hoje. Tá? Considerando que o Felipe é um gestor patrimonial, a gente vai focar bastante nas atividades de gestão, as atividades de sustentabilidade, as atividades de eficiência energética, eficiência financeira, e para poder explorar o máximo do talento, do conhecimento dele e enriquecer bastante o nosso conteúdo. Maravilha? Antes de qualquer coisa, eu queria convidar vocês para seguir lá na nossa página, @Contaifer Advogados, mandar o que tiver de dúvida por lá e também mandar, se possível e se quiser, para o e-mail contato@contaifer.com.br, que nós vamos ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, curiosidades, receber as suas críticas, elogios. A gente aguarda esse contato de vocês. Vamos lá, Felipe, agora eu queria te ouvir. Me conta aí a sua trajetória profissional, onde é que você começou, qual é a sua origem, como é que você parou nessa maluquice de condomínio. Me conta aí. Quando eu estava completando 16 anos de idade, minha família foi morar fora do Brasil, na Itália, né? E sempre tive essa paixão pela viagem, pelos hotéis. Assim, meu pai era executivo de multinacional de petróleo. E aí a gente acabou se hospedando em muitos países, morando em alguns países. Moramos na África, moramos no Oriente Médio. Então, assim, eu sempre tive essa paixão pela hospedagem, né? Sempre me encantou essa coisa do teatro, né? Daquela coisa de encantamento, né? Do hóspede. Eu sempre gostei dessa coisa, né? De lidar com pessoas. E aí tive a ideia na época de pensar em alguma coisa que fosse relacionada ao turismo, alguma coisa que fosse relacionada à hotelaria. E meu pai na época acertou em cheio, falou: meu filho, acho que você poderia tentar a hotelaria, porque é uma coisa que nunca vai ficar mecanizada, né? Nunca vai ser automatizada a um ponto que não precise de seres humanos, e você vai estar sempre empregado, sempre trabalhando, né? Então, eu acabei entrando na hotelaria, fiz um curso de hotelaria fora do Brasil, na Itália, lá onde nós moramos durante 6 anos, e completei também uma pós-graduação lá, e por força de ter estudado na escola americana, tudo isso, acabei com uma fluência muito grande em alguns idiomas, né? Hoje eu falo inglês, falo italiano, falo francês, falo espanhol. Então, isso na hotelaria foi fundamental para o meu crescimento, né? Você, lidando com hóspedes de diferentes países e tudo, você precisa disso. Então, assim, eu acho que dei um pouco de sorte nesse aspecto, porque depois me pós-graduei muito bem e acabei voltando para o Brasil para passar férias. E passei férias aqui, acabei conhecendo uma headhunter. Essa headhunter me disse: Felipe, com pós-graduação, com a sua faculdade de hotelaria que você tem lá fora, e os idiomas e tudo mais, eu acho que podemos tentar alguma coisa no mercado aqui. E aí acabei entrando nessa coisa da hotelaria, trabalhei lá, comecei muito lá embaixo, né? Comecei com 16 anos, trabalhando mais como barman, como até garçom, né? Eu fui garçom, fui cozinheiro de hotel, né? Quem diria, hein? E aí a gente vai, na verdade, aprendendo, né, cara? Se relacionar, a entender quais são as oportunidades que a vida te apresenta ali. E aí, retornando ao Brasil, depois de ter trabalhado em 12 hotéis lá fora,
já com 22 ou 23 anos, na época, era 1996, acabei retornando pós-graduado e entrei para uma cadeia de hotéis grande, multinacional, americana, trabalhei lá, depois mudei, fui para uma outra, e aí fui também gerente geral de resort, aí entrei numa holding que tem vários negócios e estou aí vou completar 35 anos agora de profissão nesse ramo de hotelaria condomínio, né? Porque é interessante, Murilo, a coisa, né? Antigamente os hotéis eram hotéis, né? Depois os hotéis começaram a virar condomínio, né? As pessoas falam, bom, por que condomínio? Porque os hotéis foram muito fatiados e alguns... É muito raro hoje você achar o dono de um hotel inteiro, né? Existe muito aquela coisa do pool hoteleiro, essa coisa de hotel ter vários donos e às vezes cada unidade de um hotel, de um edifício, é de um proprietário. E aí veio a história do condomínio, né? Porque comecei a atuar na parte de condomínio, que é uma parte, diria eu, mais complexa do que a parte da hotelaria, porque o hóspede ele vem, vai, né? Ele faz check-in, faz check-out, e você tem uma parte gastronômica que é complicadinha e tudo, mas você tem ali um fluxo de entra e sai. O condômino não. O condômino ele é permanente. Fixo. E o fixo ele te demanda uma presença muito mais assídua, né? Presença que eu digo no sentido de providenciar aquilo que ele espera de você, né? Então você lida com satisfação, lida com crítica, lida com sugestão, lida com providência, lida com objetividade, né? E aí você precisa estar um pouco mais atento nessa área, assim. Mas a trajetória foi mais ou menos essa. Foi uma trajetória que uniu bastante esforço, né? Assim, porque nada cai do céu. E acho que a parte de você entender que não adianta muito ao longo da vida você ser uma pessoa que vai idolatrar ou ali vangloriar quem está em cima. Isso é muito importante também você entender que quem está embaixo, essa pessoa que está embaixo, né, que eu falo, é o funcionário de linha, é o pessoal da equipe, eles te empurram e se você está bem com quem está em cima, te puxa. Então você tem que ser empurrado e você tem que ser puxado. Isso é na minha cabeça assim, líquido e certo. Não tem como você... estou me dando muito bem com os funcionários, mas não interage muito com a diretoria, com a chefia, com a gerência na época, né? E outra coisa que eu acredito que seja fundamental nessa trajetória foi ter sido muito flexível. Assim. Eu sempre topei qualquer horário, dobrar, porque a gente falava dobrar, né? Abrir mão de assembleia de noite e viagens para outra cidade, e até me mudar com família para outros lugares. Isso a hotelaria e as companhias hoje, né? Você vê, as administradoras têm condomínios pelo Brasil inteiro e às vezes tem algum condomínio aí precisando de você, você vai ter que, na verdade, se disponibilizar para... Então, ser uma pessoa disponível, digamos assim, né? É muito importante. Legal, Felipe. E olha que interessante o que o Felipe trouxe para nós, tá? Ele está vindo do ramo de hotelaria e passou por uma trajetória imensa dentro de hotéis, aprendendo todas as práticas de grandes hotéis, resorts, para desaguar em condomínio, para vocês verem como que hoje em dia o mercado de síndicos, o mercado do direito condominial, enfim, tudo relacionado, ele não tem mais espaço para amador, ele não tem espaço mais para aventureiro, ele está cada dia mais profissionalizado mesmo. E com a pandemia do Covid de 2019, foi uma prova de fogo, porque a gente teve que fazer gestão com menos dinheiro, a gente teve que fazer gestão com inadimplência alta, a gente não pode, o síndico não pode fazer renúncia de receita e mesmo assim a maioria tinha que dar desconto, e como é que ia fazer para dar esse desconto, né? Isenção de taxa, mas é rateio de despesa. Então, aquilo ali foi uma situação difícil, foi onde também tivemos alguns avanços tecnológicos, algumas poucas coisas boas, mas os avanços tecnológicos, mas a verdade é que foi uma dificuldade muito grande. E com base nisso, eu queria te devolver a pergunta e perguntar qual que é hoje, o que você sente hoje de síndico morador? Qual que é a diferença de um síndico morador
para um condomínio que tem um síndico profissional, uma administradora profissional junta e ainda mais com essa característica de hotelaria? Passando um pouco assim pela parte do síndico morador, né? Essa figura ela sempre vai existir na minha concepção, tá? No mercado aí você tem ali, óbvio, né? Você tem síndicos moradores, que podem ser síndicos de prédios pequenos, a gente está falando ali de prédios de 10, 15, 20 apartamentos, até um pouco mais às vezes, né? Porque o síndico morador está morando há muito tempo, ele às vezes é aposentado, aí o pessoal confia e ele está muito presente, conversa com todo mundo e passa o dia dentro do prédio, né? Esse síndico profissional, esse síndico amador, né, que digamos assim, amador ou morador, ele vai realmente ter uma presença dentro do condomínio. E é o que você precisa, né? Você precisa estar presente. Mas também tem a outra parte, como você falou, né? Eu falo que esse mundo de sindicatura, assim, ele não é muito para amadores, assim, e hoje muito menos. Por quê? Surgiram, né, de décadas para cá, digamos assim, na década passada e essa década agora, começaram a surgir condomínios muito grandes, condomínios clube, né? Você tem aí condomínios com infraestruturas gigantescas, né? Onde você tem alguns dos nossos condomínios, né? Eu estou na H-Flex há quase, vou completar 14 anos, a gente tem uma gama de condomínios gigantesca, né? Então, assim, são condomínios muito complexos, com clube dentro, quadra de tênis, você tem spa, você tem piscinas, você tem espelhos d'água, você tem a parte toda de logística, tecnologia, fora que no país onde a gente está, você tem a parte jurídica, que é muito complexa, você tem a parte contábil, que é muito complexa, você tem uma parte de segurança patrimonial, que é muito arriscada, e você tem as normas técnicas que mudam a cada dia. Então, assim, para um síndico, né, morador, ou seja ele no residencial, ou seja ele no comercial, né, se ele for gerente de uma empresa sediada num condomínio empresarial, ou ele seja morador, proprietário ali de uma unidade privativa dentro de um condomínio residencial, vai ser muito complexo para ele. A gente está falando de condomínios que têm, às vezes, ali 40, 50 contratos. Então, para você ter uma noção, um dos nossos maiores condomínios hoje da H-Flex, que é o Le Monde Office, né, no Rio de Janeiro, você tem 1.000 e poucas salas, você tem quase 600 CNPJs, 600 empresas sediadas, você tem diretores de multinacionais, presidentes multinacionais lá, grandes empresários, grandes executivos, desde corretoras, bancos, laboratórios, enfim. E você tem ali uma complexidade de manutenção, você tem uma complexidade de engenharia, você tem uma complexidade técnica, você fornece água, energia, rede, dados, voz, CFTV, câmeras. Para uma pessoa que não tem uma experiência, uma formação, isso vai se tornar uma complexidade tão grande que a gente fala assim, vai se embananar, vai começar a dar tudo errado, você vai receber multas, você vai pagar impostos errados, você vai ter problemas técnicos graves, você não vai fornecer a água da forma correta, a energia da forma correta, e você vai começar a ter deficiências técnicas de elevador, enfim, de tudo. É realmente um universo assim que eu considero complexo demais para qualquer ser humano normal, né? Assim. Legal. Acho isso os moradores, os proprietários, né, que estão numa assembleia, estão votando, né, numa eleição de síndico, subsíndico de um condomínio desse porte, precisa entender que o patrimônio dele corre um grande risco na mão de uma pessoa que não tem essa vivência, né, condominial, assim, é importante. Né? Não, e foi muito legal que você abordou agora, porque isso vai muito de encontro com a nossa filosofia de trabalho também. Hoje nós advogamos só para condomínios, a gente resolveu nichar nesse mercado por sentir uma carência mesmo. Sim, sim. Porque a gente sentia que cada hora era uma norma técnica diferente, cada hora era uma legislação diferente, você tem que lidar com contratos de trabalho, você tem que lidar com contratos financeiros muitas vezes, quando você vai fazer uma obra, interpretar corretamente a lei para aquele síndico
poder trabalhar, e quando eu digo lei, eu digo em sentido amplo, aí eu vou entrar na convenção de condomínio, regulamentos internos, sim, sim. usos e condutas. É bem complexo, foi muito interessante o que você trouxe. E assim, você me mostra que, de fato, tem espaço para todo mundo. O síndico morador tem seu espaço ainda, mas se você quiser ter uma situação, se você, na verdade, tem uma necessidade maior, fluxo financeiro maior... Proteção, né? Proteção, você vai precisar de um síndico profissional e de um jurídico bem estruturado. Inclusive, assim, o que aconteceu? Você falou que foi impulsionado muito na pandemia, né? O Covid-19 trouxe um pouco essa alavanca, assim, porque entenderam, nossa, estamos vivendo uma situação muito complicada, você tem redução, você tem demissão, você teve muita migração de empresa, né? Muita migração de imóvel, né? Morador saindo, entrando, enfim, pessoas com dificuldade financeira naqueles períodos duros ali, difíceis, né? E o que aconteceu na realidade? Já vinha acontecendo também essa coisa do síndico profissional, né? Que era talvez o síndico morador que entendeu que poderia cuidar de 2 condomínios, poderia cuidar de 3, aí ele abre ali um CNPJ e ele começa a dar nota no condomínio, ele começa a se tornar profissional até pela vivência que ele tem. Então ele conhece um bom contador, ele conhece um bom advogado, ele conhece um bom diretor de uma empresa de segurança, e ele começa a criar ali uma rede de contatos que vai, na verdade, auxiliá-lo a cuidar daquele determinado empreendimento. Mas não foi suficiente, cara. Não foi suficiente, porque aí surgiram as empresas síndicas, porque a coisa, dentro de um condomínio maior e dentro de uma rede de condomínios, onde não é mais 2, 3 condomínios, a gente está falando de 7, 8, 10, 15, 20, 30, ele precisa ter uma estrutura muito robusta. Ele precisa, na verdade, fazer quase que um corporativo para cuidar daqueles condomínios. Aí, óbvio que o síndico não vai conseguir, sendo profissional e sendo da empresa síndica, ele não vai conseguir estar em todas as assembleias ao mesmo tempo, ele não vai conseguir estar em todas as reuniões de conselho ao mesmo tempo, não vai poder estar atendendo todos os condôminos ao mesmo tempo. Isso seria humanamente impossível, né? Mas aí ele consegue, com prepostos, né? Está determinando, olha, você preposto da área tal vai cuidar de tantos condomínios, você preposto da área tal. E, obviamente, né, Murilo, você entendendo qual é a gravidade de uma determinada situação, estar presente. A gente fala muito nos Estados Unidos, está na moda, né, o call to action, né? É chamada para emergência. Surgiu o call to action, você atua lá. E os condomínios que estão mais tranquilos, que são mais equilibrados, dependendo da região, dependendo dos moradores também que se encontram ali, às vezes é mais consolidado, o síndico, obviamente, vai ter uma presença um pouco menor, vai se dedicar talvez de forma mais amena, mais tranquila com aquele determinado condomínio. Nos mais complexos não, cara. Isso foi legal que você trouxe, que é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro. O nosso escritório, ele não tem uma bandeira. A única coisa que nós nos colocamos como regra é não advogar para construtoras, incorporadoras, nada disso, sob o risco de ter um conflito de interesse. Então, hoje a gente presta serviço para muitos condomínios, acho que são mais de 40, e diversas administradoras, e dentre elas, que a gente não presta serviço para a administradora, mas para o condomínio, mas dentre as administradoras dos nossos clientes, tem a HFlex num bom patamar, vamos dizer assim. A gente tem a honra de receber a HFlex. E, assim como você falou do Le Monde Office, nós também estamos no Le Monde Office, e foi um choque na minha carreira o Le Monde. Quando eu entrei, eu fiquei impressionado com a quantidade de contratos administrados. Sim. E com a presa orçamentária. Eu nunca tinha visto nada na minha vida daquele patamar. Quando chegou para a gente revisar o contrato do cheirinho da recepção, porra, essa foi demais. O cheirinho da recepção só pode ser o cheiro daqui, tem que espirrar em tantos minutos e tantos metros quadrados. E a essência foi feita para cá. A essência foi feita para cá. Quantos contratos hoje você tem gestão na sua administração hoje? Quantos contratos você faz gestão? Cara, eu acredito que aproximadamente 80, ou 70, 80, porque você tem os contratos que são de prestação de serviço, aí depois você tem os contratos que são
contratos que a gente chama de locação de área comum, que esse a gente faz também a gestão. E aí são quiosques, são antenas, são racks de distribuidor geral de telefonia, e você aluga muitos depósitos. Então, tudo isso tem reajuste anual, tudo isso tem locador, locatário, as cláusulas. Aí, se é um restaurante, é complicado. Você tem parte de limpeza de dutos, limpeza de coifas, e você tem parte de alvarás para controlar e vistorias também técnicas lá dentro daquela determinada área, né? E aí você tem toda a parte também de centro de convenções, salas de reunião, business center, áreas locáveis, né? Então tudo isso é bastante complexo. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que ter uma pessoa, por exemplo, citando um caso assim, até que você falou do cheirinho, né? Mas outro detalhe pequeno. Muitos condôminos nossos falam o interfone não está funcionando adequadamente. Aí você tem 1 reparo, 2 reparos, 3 reparos. Aí você vai fazer, na verdade, uma medição. Quantas vezes no mês aquela empresa ou aquele técnico veio fazer reparo de interfone? Aí ele veio 5 vezes. Bom, vamos fazer um contrato com ele, porque esse contrato vai prever que ele pode vir até 10 vezes dentro de um valor fixo e as pessoas podem ligar para ele vir toda quarta-feira. Isso é uma ideia genial, porque hoje, toda quarta-feira, você tem o técnico disponível no condomínio. Isso funciona aqui, funciona em outros condomínios da HFlex, né? A parte importante, aí eu vou entrar um pouco também no âmbito da HFlex como empresa que estou, muito importante você ter isso tudo bem informatizado, assim, entendeu? Porque ninguém controla isso em planilha mais, né? E você tocou num ponto interessante. Se você não puder falar, tudo bem. Mas qual é a previsão orçamentária hoje do Le Monde? Quanto vocês administram por ano aqui no Le Monde? A gente deve estar passando agora para 2.700.000, mais ou menos, mensal. Então a gente está falando aí de alguma coisa perto de 30 por ano, né? A HFlex como um todo, sei que são 35 milhões, mais ou menos, né? Então, a gente está falando hoje, olha como é que esse mercado ele gera empregos, receitas e responsabilidades, principalmente, e impactos jurídicos. A gente está falando que só um condomínio em torno de 20 milhões anuais, é isso? 30 milhões anuais. Então, assim, realmente... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. E precisa ter todo um corpo técnico realmente, um corpo técnico com um corpo jurídico. E aí você falou desse recurso, né? Dessa previsão orçamentária que nós temos. Agora, você consegue me dizer como é que você faz para poder ter reduções? Qual que foi a maior sacada que você teve aí de tecnologia para baixar custo? A gente falou da pandemia, foi substituído funcionários e trocado por controle de acesso? Como é que funcionou isso? A gente está vendo uma tendência já antiga, né? Assim, a tecnologia ela vem chegando e ela vem substituindo postos, né? Porque quais são os grandes vilões dos condomínios, né? Mão de obra. Mão de obra é ali a fatia pesada da previsão orçamentária, né? E falando um pouco de previsão orçamentária, como que você vai gerir isso? Você precisa estar dentro de um preço de mercado. Obviamente, você tem que analisar se a sua previsão orçamentária está te dando X reais o metro quadrado. Vamos supor, 30. Está te dando 30 reais o metro quadrado do condomínio, por exemplo, né? Então, você tem ali uma sala de 30 metros quadrados, você está com um condomínio de 900 reais, mais ou menos. Então, fazendo essa conta, o seu vizinho está com 25, o outro vizinho está com 35, você precisa um pouco analisar alguns fatores importantes. Qual é a sua ocupação? Porque mais ocupação, mais energia, mais desgaste, tudo mais, né? Mais ocupação. Um condomínio mais vazio, menos segurança, menos fluxo, então os custos variam um pouco. Outra coisa interessante, Murilo, que eu venho falando muito nas conversas que eu tenho, é a parte de concepção arquitetônica do empreendimento. O pessoal fala assim, não, isso não tem nada a ver. Tem porque você pega, por exemplo, um empreendimento como o Le Monde ou como outros empreendimentos que você enxerga prédios pequenos de 7, 8 andares. E às vezes o condomínio tem 10 prédios pequenos ao invés de ter 2 de 35, 40 andares. Aqueles 2 grandes, você vai ter 2 portarias, 2 porteiros, 2 vigilantes, 2 recepcionistas. No outro empreendimento onde você tem vários prédios baixos, você tem muito mais postos. Então, esses condomínios que geograficamente ali são
mais espalhados, você tem uma área de cobertura muito maior para você vigiar, controlar acesso, tudo isso. Então existe essa questão também. Mas falando de case, aonde você pode pensar, mão de obra é um lugar para atacar, a gente ataca com bastante frequência, e parte de concessionária pública. Isso aí, posso te citar um que nós tivemos recentemente. Primeiro, olhar a sua demanda ali de energia para ver se você se enquadra dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre de energia está aí, está todo mundo, né? Porque o pessoal fala muito de eficiência energética. Antigamente tinha, né, Murilo, LED aí. Tal. Isso funciona, assim, bacana, mas já é passado, né? O mercado de energia está aí. Você adquire energia num mercado aberto, né? Você tem ali preços que são preços super atrativos. Você pode comprar energia a longo prazo. Então, a gente, por exemplo, compra energia hoje para 2029, 2030, 2031, a 1/5 do valor que a concessionária nos cobraria hoje. E se ela sobra, você revende em mesa aberta, faz corretagem. Se falta, você pode comprar de quem sobrou. Então, super bacana isso. E aqui, por exemplo, um dos nossos empreendimentos, voltando a falar um pouco do Le Monde, porque foi um case aqui, nós funcionávamos com chillers, né? Que são máquinas de ar-condicionado, para você entender, são grandes, são 2.400 TR, para atender mais de 1.000 salas. Então atende aí, vamos falar, alguma coisa perto de 1.500 ar-condicionados, mais ou menos, né? Uma máquina, são 4 máquinas, cada uma do tamanho de um caminhãozinho, assim. Então você tem uma noção de um volume, assim, né? Então são 4 máquinas gigantescas e elas funcionavam a gás. Gás natural, da SEG. Isso, gás da Naturgy, né? Naturgy. Aqui no Rio. Denunciei a idade agora, que SEG. Aí você tem lá, por exemplo, uma conta de gás que era 200, aí vira 300, aí vira 400 no verão, porque puxa mais gás, aí você está consumindo mais. E você tem uma conta de energia que está ali sendo reajustada ano a ano pelo IGPM ou IPCA, agora não me lembro. Mas assim, você tem ali o gás subindo muito e você tem energia ali mais ou menos, né, equilibrada. Mesmo tendo bandeira vermelha, bandeira amarela, você tem ali um certo controle. O ar-condicionado, você não tem muito como lutar, porque está calor, a pessoa vai exigir. A energia você até pode. Desliga um equipamento um pouco mais cedo, faz um racionamento aqui, ali, trabalha depois de um certo horário com meia luz acesa na garagem, você consegue desligar um elevador no final de semana, você consegue regular isso, tá? Mas optamos em trocar. E detalhe... Você trocou a máquina de gás. Todo o ar-condicionado do empreendimento foi trocado, no caso do Le Monde. Conta pra gente esse case. Esse case é demais, cara. Assim, a gente recebe visitas hoje de grandes empresas e concorrentes vindo visitar a área, porque a área ficou assim espetacular, né? Além de ter sido feita uma obra, foi colocado um equipamento que é um equipamento muito mais silencioso, super moderno. E detalhe, sendo elétrico, você ligou, o ar chega gelado na sala, lá no outro bloco, a 200, 300 metros de distância, muito rápido. O gás ele já demora, né? Porque até ele pegar o queimador, aí depois você tem toda uma parte de brometo de lítio, você tem uma transformação para esse ar chegar gelado na tua sala, você precisa da evaporadora, não precisa mais da condensadora. Só para te explicar, o split tem condensadora e evaporadora, né? No caso aqui a gente só tem evaporadora em prédios comerciais com ar-condicionado central. E aí você tem essa dúvida, né? Troco ou não troco? Quando eu troco? Porque trocar com o carro andando é igual trocar pneu de carro, não tem como. Mas arriscamos, falamos, não, vamos lá, vamos esperar uma fase um pouco mais tranquila, onde a temperatura esteja... a gente escolheu ali finalzinho do verão para começar a entrar o inverno. E começamos a trocar a primeira, trocou a segunda, trocou a terceira, trocou a quarta. Quando chegou no verão, o negócio estava funcionando, os condôminos não sentiram. E foi um case de sucesso, porque você tinha uma despesa de gás subindo absurdamente, o gás tinha atingido já 30%, 40%, 50% de aumento em pouco tempo, em poucos anos. Aí você olhava isso no exercício e assustava muito, porque a cota do condomínio começou a subir. E nós optamos em fazer o quê? Vamos financiar essas máquinas. Então você tem, por exemplo, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Você tem 400 de gás e você troca por
150 mil o financiamento, para a parcela, né? Você tem ali 40, 50 mil de mão de obra, que é a OIM, que a gente fala, né? Operação e manutenção dessas máquinas, que a própria fabricante te dá. Então você está em 200. Opa, já tem uma metade aqui. Mas óbvio que você tinha uma conta de energia, que era, vamos supor, 100 e pouco, e ela subiu um pouco mais. Então você começou a ter 400 do gás contra 350 da energia, mais o financiamento, mais a operação daquilo ali. Aí você tem 50, 60 no verão e você tem 100 no inverno. Você começa a ter uma economia. Cara, bota isso no exercício. Cara, isso é uma coisa maravilhosa de você apresentar. Em quanto tempo vocês pagaram esse investimento? E quanto foi o investimento? Não, o investimento ele é longo. Ele Conta é longo, gente, né? Ele foi aproximadamente 15 milhões e ele está financiado, né, para você pagar em 10 anos, mas existem algumas saídas, existem janelas de saída do financiamento. Até porque se o condomínio gerar essa economia e tiver essa reserva, ele consegue chegar lá e quitar isso e, logicamente, ser abatido dos interesses, né, do banco, né? Ele vai, com certeza, ter uma negociação melhor ali. Mas o mais importante não é só a economia na concessionária pública, né? É a preocupação de você estar com aquela máquina antiga começando a te dar corretiva. E detalhe, não é só dar corretiva cara, é de você não ter mais peça de reposição. E aí você começa a canibalizar. Você tem 4 máquinas, você funciona com 3 e pega uma peça da outra enquanto espera a peça vir. Essas peças não chegam ali na prateleira do home center, né? São peças que vêm da Alemanha, então é 45 dias. Peças que acompanham, às vezes, até índice de dólar, né? Monetização estrangeira, você tem peças em euro. Aí você está com a peça ali custando 10 mil reais, no outro mês ela custa 13, 14. Eu estou falando 10, mas é 50, 100 mil, às vezes, uma válvula, uma peça dessas, né? Então você tira um pouco aquela tua preocupação, porque você tem uma peça nova, você tem um equipamento novo, uma garantia, a própria mantenedora é a fabricante, então você tem ali um conforto, né? Mas o conforto maior mesmo, ele é você conseguir fornecer a temperatura ideal de conforto, né, nas empresas e você ter uma satisfação disso. E aí a gente tem obrigação de voltar no início, quando a gente fala da profissionalização. Olha só o que nós trouxemos aqui. Contrato de energia no Mercado Livre, ou seja, saindo da concessionária pública, comprando em mercado a energia. Que é uma operação complexa, tá? Complexa, contratos complexos. Você precisa rescindir com concessionária, você precisa fazer todas as instalações e adequações para depois você poder fazer a migração. E se você não tiver comprado a energia adequada... Sai caro. Não só sai caro, como você fica sem. Porque você vai continuar pagando a concessionária pública, que a gente chama de TUST e TUSD, né? Que é a transmissão e a distribuição. Mas a energia vai ter que chegar aqui de alguma forma, né? Você comprou ela lá fora, mas ela tem que chegar. Então você vai continuar pagando a concessionária. Mas comprar certo, comprar com empresas de consultoria, que a gente sempre sugere, não pega lá o telefone e sai ligando. Para qualquer um. Contrata uma consultoria, vê quem é que gera energia, quem te fornece normalmente tem que ser a geradora, para você não ter riscos, né? Porque se você tiver um gap energético, o empreendimento para. Isso é importante, você vê. A gente está falando de mercado livre de energia, contratos complexos, a gente está falando de investimentos na casa de 15 milhões de reais, contratos complexos, a gente está falando de manutenção de alta tecnologia, você precisa de corpo técnico também, né? Então, isso reforça o que a gente está falando desde o início, de que hoje em dia, se você for pegar pelo menos um empreendimento grande e quiser que ele funcione, você tem que profissionalizar, você tem que investir nessa profissionalização, que esse retorno ele vem em seguida, né? Na qualidade do local onde está o seu negócio. Com certeza. E até no preço também, né? Se você fizer um benchmarking considerando os empreendimentos, considerando o que nós temos aqui, o que entrega o Le Monde aqui, você vai ver que não é caro. Não. Vamos lá. Felipe, agora a gente falou bastante da gestão, aí você tocou num assunto de energia elétrica, mercado livre de energia, e me deu um gatilho aqui, que é da sustentabilidade, né? Você tem algum case de sustentabilidade? O que a empresa pensa hoje? O que o condomínio pensa hoje? O que o Felipe pensa hoje de sustentabilidade?
Cara, muita gente fala assim, a sustentabilidade ela tem um valor agregado, né? O pessoal costuma levar muito para esse lado, assim. Mas eu acho que a sustentabilidade ela pode ter outras coisas muito importantes, outras ligações, né? Por exemplo, citar um case que a gente fez aí uns anos atrás, acho que foi em 2015 ou 2016, começamos a fazer uma coleta seletiva, por exemplo, né, nos andares. Aí as empresas separavam, a gente sinalizou, programação visual, fez todo um programa, né? Botou os containers certinhos nos andares e tal. E aí começamos a engajar essas pessoas para que elas selecionassem já lá no ponto de partida, né, onde ele é gerado, né? A gente chamava de lixo, aí começamos a chamar de resíduo, né? Resíduo sólido, resíduo, enfim. Aí, precisamos estruturar isso aqui, porque chegou aqui a coleta seletiva, faz o que com isso, né? Junta tudo de novo e joga fora? Não. Vamos começar a fazer a separação e vamos começar a negociar esse tipo de coisa. Aí começamos a fazer venda com autorização do conselho, com autorização de subsíndicos eleitos e tudo isso, porque tem que haver também não só autorização, mas engajamento. Dentro do condomínio você lida com dinheiro dos outros, você precisa estar atento a isso. Pessoal, podemos então vender os plásticos, podemos vender o alumínio, podemos vender o vidro, podemos vender, enfim, vende-se até lâmpada. Então, assim, tudo que está ali, papelão, papel, tudo, né, a gente começou a negociar. E aí o gatilho legal, você começou a fazer não só uma receita com isso, mas você começou a ter 3 ganhos que eu vou te elencar agora, que são 3 ganhos consequentes. Primeiro, empreendimento comercial paga pela retirada do lixo. Quando você começa a selecionar, vender, você gera menos. Você diminui container. Quando você diminui container, você diminui lá na previsão orçamentária o teu custo. Isso é fundamental. Aí você tem o segundo ganho. Onde que é? Meio ambiente, cara. Em paralelo, você automaticamente está fazendo ali uma preservação. E você faz uma preservação pesada. A H-Flex deixou de jogar no ano passado, se não me engano, entre 12 e 14 toneladas. Isso são mais ou menos 12, 14 caminhões daqueles de entulho, de lixo cheios, né? Pressados. Para você ter uma ideia de quanto volume você deixou de gerar. E existe a coisa mais bacana, que isso eu falo com o maior prazer, a gente se enche de emoção para falar, né? Que é a pegada social, né? A pegada social, que é você ter encontrado num projeto de sustentabilidade, que é o H-Flex Sustentável. Hoje ele tem uma marca, ele tem um brand. Tem um nome, então. Tem até embaixador, né? Então, assim, a gente conseguir, com a reciclagem, com a coleta, pegar tampinha de plástico, pegar aquelas tampinhas de latinha de Coca-Cola, de refrigerante, né? E você consegue com aquilo ali fazer cadeiras de roda. A gente tem parcerias com bituca de cigarro que vira agenda. Então, você, por exemplo, conseguiu juntar tantas toneladas ou tantas garrafas PET de tampinhas. Você entrega para uma empresa, essa empresa te dá uma cadeira de roda, você chama a criança especial e consegue fazer a doação. E você cria aquele momento onde você consegue doar, às vezes, 10, 15 cadeiras de roda num ano, faz um grande evento. Outra coisa que é muito legal, a gente pode até voltar, que eu estou entendendo que você está achando espetacular. Sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de ser um dessas pessoas que entregaram a cadeira para a criança doente. Ah, você foi? Eu fui uma então das pessoas. Você é chamado de padrinho, né? Eu sou um padrinho. É um padrinho, né? Eu até fiquei meio arrepiado aqui, emocionado, porque, de fato, assim, a gente faz esse trabalho até aqui dentro do escritório, de incentivar que as pessoas separem mesmo, coloquem as tampinhas lá, porque a gente vê as crianças sendo impactadas. E naquele momento eu recebi uma criança ali, que eu virei o padrinho dela, entreguei a cadeira. Isso é maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Assim, eu acho que de tudo que a gente falou, de financeiro, de organização, de segurança, esse sem dúvida é o que mais me toca. Assim, que foi. Cara, e uma coisa legal que. Isso é emocionante, até porque são famílias que não têm nada, né, cara? Às vezes você pega, por exemplo, uma mãe divorciada, e aí tem um filho especial e ela precisa ali sair para trabalhar, deixa o filho especial com alguém.
cara, a vida é muito difícil, né, cara? E tem criança que a gente doou cadeira de roda que não tinha ido à praia ainda. Criança com 10 anos, cara, que não tinha ido à praia. E a pessoa não vai à praia porque como ela vai carregar uma criança de 10 anos pesada, levar para a praia, a criança não anda. E ela já é uma criança com, às vezes, 12 anos, 14, pesada, uma criança com corpo de adulto, né? E aí a pessoa falou assim, poxa, vocês não sabem o que vocês fizeram por mim, cara. Eu consegui levar meu filho para conhecer a praia. E a pessoa mora no Rio de Janeiro. Então, assim, ele conseguiu ir até a areia, ele conseguiu pisar na areia ali, conseguiu sentar e tal. Então, isso são coisas muito que tocam, né? E quem frequenta esses eventos onde a gente faz as doações sai de lá chorando, cara, emocionado. Eu lembro até hoje, né? Eu acho que eu fui padrinho dessa criança em 2018 ou 2017. Já vai completar 8 anos. E sabe que quando as pessoas entendem e percebem a importância e o quanto isso é valioso, né? Elas começam a... Independente de você ter ou não receita para produzir cadeira, ou independente de você ter separado ou não para conseguir produzir a cadeira de roda e tal, elas começam a doar outras coisas, espontaneamente. A gente teve um empresário aqui da Barra da Tijuca, que é nosso condômino, ele falou assim, como é que é isso aqui e tal? Não, a gente está doando cadeira de roda. Como é que eu faço para doar 3? Eu falei, nossa, mas uma cadeira de roda é um pouco cara, né? Ela pode custar 2 mil, 3 mil, que são cadeiras de roda fabricadas com a medida daquela criança, né? E com o que ela precisa. Não me interessa, eu quero doar 3. Foi lá e doou. Aí o outro virou do lado, vou doar também. Aí você acaba engajando. O movimento do bem, né? E antes que eu esqueça, uma coisa muito bacana que surgiu com o projeto da HFlex Sustentável é a reciclagem também. A gente está conseguindo fazer agora. Sabe isopor que vem junto com o eletrônico? Você tira lá a sua televisão. Caixa da televisão e vem aquela caixa de isopor, né? Tudo vem com muito isopor hoje, né, cara? Assim, plástico bolha, isopor, né? A gente está com uma máquina agora que faz almofada. Então, ela faz essa compostagem, digamos assim, e ela faz ali esse volume enorme. A gente entrega para uma empresa, ela nos devolve em almofada. E as almofadas a gente doa. Então, assim, para essas famílias também. E outra coisa muito bacana são as hortas, né, cara? A gente tem vários empreendimentos agora, as hortas urbanas, porque o lixo orgânico que vem dos restaurantes, dos quiosques, a gente está falando de comida mesmo, comida, né? O resto de carne, de frango, etc., peixe, enfim. A gente faz a compostagem disso, né, que é um mix ali de produtos químicos que mistura folhas, né, que a gente pega do jardim, da poda, né, pega as folhas que já estão em decomposição, pega cal, mistura com os orgânicos, forma ali na máquina de compostagem um adubo. Esse adubo é natural, sem conservante, e a gente consegue em sacos distribuir isso não só para o empreendimento nosso, como para outros empreendimentos, para que eles possam fazer as hortas urbanas. E o legal da horta urbana é que tem criança, eu estou falando de residencial agora, que fica muito impactada, né? E os pais também. Porque a criança consegue plantar lá uma pimenta, um tomate, um alface, não sabe nem de onde vem. Às vezes come o tomate, mas não sabe que o tomate está lá plantado, né? Que o alface sai dali, enfim. Cara, você tem uma variedade hoje em horta urbana, em empreendimento. A gente tem uma das lajes do prédio que é só horta hoje aqui, então teto, né? É fantástica. A laje que a gente fala é o teto, né? Então, em vez de você ter lá antenas, né, você tem uma horta gigantesca com tudo, cara, com rúcula, alface, couve, enfim, tem de tudo lá. E aí fantástico. A gente pega essa pegada sustentável, que é muito interessante. É mais um vetor, e é mais um vetor do profissionalismo. Sim. E eu vou trazer para uma questão um pouquinho diferente, mas que também tem a ver com você aproveitar o que você tem, que é a recuperação da inadimplência. Eu costumo dizer que nós, como escritório de advocacia de condomínios, nós temos uma meta. É recuperar mais inadimplência no mês do que o condomínio gera. Quando a gente consegue fazer isso, nosso trabalho está bem sucedido. Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente fica incessantemente tentando melhorar, e aí vai a profissionalização. Hoje eu consigo acompanhar quantos e-mails têm que ser enviados. Por exemplo, vou falar números fictícios, tá? Mas eu tenho que mandar 1000 e-mails, fazer 400 ligações,
fazer 300 WhatsApps para eu fechar 10 acordos. Então, eu já tenho essa métrica. Eu não cobro mais o meu time para ter uma métrica de fechamentos. Eu cobro uma métrica de atividades, porque o fechamento ele é uma consequência. Eu queria que você me falasse, a partir daí, como é que você vê a questão da inadimplência? Se você considera que hoje... Qual o patamar que você considera saudável e se você considera que hoje é um problema na sua gestão ou você consegue lidar bem com ela? Cara, a inadimplência ela é um grande vilão, né, em alguns condomínios. No caso do nosso condomínio, não. A gente está falando aí de uma média de 4%, 5% de inadimplência e ela é uma inadimplência quase fixa. Né? É aquele proprietário que não paga desde algum tempo e isso é uma coisa assim administrável, porque ali você vai entrar com ação, você vai cobrar amigavelmente, depois você vai para a parte jurídica, depois você vai para uma parte já de penhora, leilão, enfim, você vai evoluindo ali até você conseguir chegar onde você quer, que é receber. Mas eu acredito que você está falando de saudável, a inadimplência nunca é saudável, mas assim, que dê para suportar seria alguma coisa perto de 5%. Assim, começa a ficar grave perto dos 10%, eu diria. Até 10% é aceitável. A gente tem uma média hoje, acredito eu, que em torno de 5, 6, que é uma média boa, né? Mas a gente vem com superávit nessa parte aí. A gente tem recuperado mais do que gerado, né? Digamos assim. Então, é super importante você estar ligado nisso, né? Agora, eu acredito que existem algumas coisas que podem ajudar você a estar reduzindo essa inadimplência. Lógico, primeiro a eficácia de trabalhar com bons escritórios. Eu acho que é fundamental. Hoje você tem que estar muito atento àquele que você consegue citar dentro do processo, porque às vezes, não, está ajuizada a ação, a gente está cobrando, mas espera aí, você conseguiu citar? Porque às vezes esse devedor está em outro país, às vezes ele está no Nordeste, às vezes você manda lá o oficial de justiça na casa dele e não acha, porque ele está na casa de praia, aí passa 1 ano, 2 anos, e aí a coisa não anda, e quando você vê, prescreve. Então, é super perigoso isso. Você tem que estar com um escritório que vai citar ele por meio de diário oficial, WhatsApp, etc. Isso, né? Que o Felipe está trazendo é muito interessante. E aí, porque eu vou fazer uma introduçãozinha, porque nem todos que assistem aqui o canal, eles têm conhecimento jurídico. Mas o processo ele se inicia com a distribuição. Sim. E a maioria dos advogados distribuem e deixa andar, e deixa o judiciário. E logo em seguida, o primeiro ato é a citação, que é quando formaliza a relação triangular das partes. Exatamente. Ou seja, quando tem juiz, autor e réu. E a partir daí você consegue desenvolver o processo até chegar na fase do recebimento do recurso. O que a gente faz internamente para poder garantir que a gente vai ter um sucesso no processo? Primeiro que a gente tem uma métrica inicial de que eu preciso encerrar a mesma quantidade ou talvez mais processos do que eu recebo no mês. Sim. Porque se eu faço isso, eu não preciso inchar a minha máquina e eu tenho sempre um giro muito, muito controlado. Do contrário, se eu fico só recebendo ações e contando com a morosidade do judiciário, daqui a pouco eu vou ter que ter um batalhão de pessoas trabalhando, claro, mesmo com a tecnologia, e não vou conseguir. Então, isso é uma parte muito legal que você falou. Isso a gente tenta trabalhar. E a outra coisa que você tem que fazer não é só sentar. O advogado hoje ele não pode ser só uma pessoa que faz processos judiciais. Então, um investimento enorme que nós temos hoje é na área de call center, por incrível que pareça. Isso funciona. A gente modelou o sistema dos bancos de cobrança e começamos a cobrar da mesma forma. E aí, a evolução, o passo sequente disso, Felipe, foi... Nós pegamos a modelagem do sistema de vendas, o que eles chamam de CRM e tudo mais, e colocamos para os cobradores. Então, os cobradores, eles tratam os devedores como se for igual um vendedor de cartão de crédito, trata aquela pessoa. E aí a gente bate de novo na tecla do profissionalismo, que não tem mais para onde fugir. Eu acho assim, a gente está até falando, a gente, quando fala, por exemplo, da HFlex, no caso, né, a gente tem um processo bem sério, assim, bem rigoroso em relação a isso. Porque você pega, por exemplo, bateu lá o vencimento dos boletos, não entrou uma determinada cota. Primeira coisa,
tentar entender quem é aquele condômino. Quem é o condômino? É um condômino que está passando por uma dificuldade momentânea? É um condômino que tem migração do imóvel? Ou seja, tem alguém que saiu e aí largou o condomínio no colo dele e aí ele está pagando aquilo ali até repor o locatário? Então você tem que entender um pouco como é que está funcionando aquilo ali. Porque não adianta você colocar todo o inadimplente na mesma sacola e falar assim, ó, jurídico, cuida aí. Você tem que tentar, na verdade, segmentar isso, tentar entender, porque às vezes é até um condômino que está buscando uma proximidade com você. E aí a gente está falando de proximidade lá atrás, quando ele começa a dever, e proximidade quando ele está começando a se interessar em pagar. Porque às vezes ele vendeu alguma coisa, vendeu um carro, estava esperando acontecer algum momento ali que favorecesse o pagamento daquela cota, né? Então, eu acho que a HFlex ela conseguiu amarrar esse processo. E isso é uma coisa muito importante, porque é dinheiro do condomínio, né? Todo mundo fala, é líquido e certo. Médio. Porque se você chegar num leilão lá na frente, for arrematado de um imóvel que estava inadimplente, e aquele imóvel lá tem uma razão social com dívida trabalhista, IPTU que largou para trás, enfim, e um caminhão de contas, o que o juiz faz? Arremata, dá lá o laudo, o auto de arrematação, mas fala, olha, precisa pagar lá as verbas trabalhistas, IPTU, as dívidas, etc. e tal, e para o condomínio sobra lá uma merreca que não é nem 1/5 do valor da... E aí aquilo ali vira fundo perdido. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou te vou dar uma dica, até para os advogados que estão começando a militar nessa área. Uma das coisas mais importantes, e aí eu digo por experiência, porque nós já pegamos processos vindo de outros advogados, quando você ajuiza uma ação de execução de condomínio, você obrigatoriamente passa a monitorar aquele CPF devedor, porque eventualmente aquele CPF ou aquele CNPJ devedor, ele também é devedor em outros processos, aquele imóvel pode estar penhorado em outros processos. Sim. Então é de natureza... uma atividade tem que ser natural você monitorar aquele devedor como um todo e a dica para os advogados é distribuir a ação, já pede a averbação da ação na matrícula do imóvel, porque você vai ser o primeiro da fila. Tá? Eu já tive a oportunidade, infelizmente, de assumir um processo de um colega de altíssimo valor e que na hora de levar o imóvel a leilão, a Fazenda Nacional já tinha leiloado num processo da Justiça Federal que não estava sendo acompanhado. Murilo, o que eu aconselho muito, assim, acho que esse processo foi desenhado na HFlex muito pelo De Paoli, né, muito pelo nosso CEO, que já está na empresa há 2 décadas aí. E ele desenhou o seguinte, no primeiro mês a gente vai fazer ali uma cobrança amigável. É o famoso... É o pop-up, né? Vamos lá, vamos encaminhar para ele ali mensagem, olha, não identificamos o seu pagamento, nos procure, e aí fica martelando ali durante os 30 primeiros dias. Passado isso, você tem que entregar isso para uma empresa. Hoje no Le Monde a gente trabalha ali com 2, mas assim, é importante que você tenha ciência de que você encaminhou isso para quê? Para que você tenha alguém, um escritório profissional que vá buscar lá no ofício, né? Vá buscar o RGI, a quem efetivamente é a propriedade daquela unidade devedora, porque se você acionar judicialmente a cobrança errada, você vai estar, na verdade, dando um tiro no pé, e às vezes tem que pagar em dobro, né? Tem que indenizar. E isso é o básico. É o básico. O que você está me falando, tirar o RG é o básico. A gente, hoje em dia, evoluiu um pouco mais. Hoje em dia, a gente pede para o condomínio o termo de entrega de chave, se tiver algum termo de entrega de chave. Sim, aí vai o cadastro. Né? E uma outra dica para quem está começando a militar, a gente pede a certidão do 5º e 6º distribuidor. Que é isso? Também. O 5º e 6º é onde ele condensa ali todas as escrituras lavradas. Então, se aquele devedor vendeu o imóvel para alguém e não registrou, eu consigo rastrear por meio dessas escrituras que a gente leva. Isso é bem interessante. Então, a gente segue na pegada do profissionalismo. Eu acho que depois dos 30 dias a gente fala disso, né, que se torna uma cobrança profissional, né, e aí tem, obviamente, que ter o acompanhamento, né, eu faço esse acompanhamento como o gerente da propriedade, como
pelo menos uma vez a cada mês eu tenho que sentar, olhar esses relatórios e ver. E uma coisa muito importante é a parte da negativação também. Quando você negativa o cara, né? Estou falando de Serasa, SPC, etc., você incomoda, você começa a criar ali barreiras. E aí vem a parte de você estar disponível para conversar, né? Eu faço muito isso no meu dia a dia. Por isso que a gente muitas vezes está tendo mais recuperação agora do que inadimplência gerada. Estar disponível para conversar. Então, vamos sentar lá e vamos escutar. Claro que um condomínio não pode virar uma Casa Bahia, né? Você não pode estar ali parcelando um carnê de inadimplência em 30 meses sem juros. Isso não existe, porque síndico não pode isentar juros, não pode isentar correção, não pode isentar mora. Nem multa. Então, sentar com ele e ver, vem cá, dessa dívida aqui de, sei lá, 100 mil reais que você acumulou durante esse tempo todo, qual é a tua condição de sinal? Pô, tem um sinal aqui de 5 mil. Não. Porque você está andando com uma cobrança jurídica, você está andando lá com uma ação, você não pode, por 5 mil reais de sinal, tá travando, né? A gente fala de suspender o processo. Suspender o processo, né? Suspender o processo, porque a partir daquele momento ali ele deu 5 mil de sinal, não pagou mais nada, você vai ter um trabalhão. Então, vamos conversar, 20 mil, 30 mil, conseguimos 20, 30% de sinal? Ok. Vamos estudar agora o parcelamento. Qual é a situação do condomínio atual? Está precisando de muita grana? Não. Está folgado? Tá. Se está precisando de dinheiro para fazer uma obra, para fazer um reparo, eu estou falando de modo geral para quem tem condomínio aí né, e está precisando. Né? Tem muita gente vendendo hoje, né, inadimplência com ágio. Depende muito da circunstância do condomínio. Né? Então, eu diria assim, se o seu condomínio é saudável, se o seu condomínio está com as contas equilibradas, eu sempre brinco com isso. Condomínio não é para gerar lucro, isso não é empresa privada. Né? Condomínio é para reembolso de despesa. Mas está equilibrado e você está ali com superávit, ali, nem déficit nem superávit, está numa balança financeira legal, senta para conversar, mas senta para conversar onde ambas as partes consigam ter algum benefício. O condomínio vai receber, não precisa dar desconto, porque senão seria muito cômodo. Vou deixar de pagar o condomínio para chegar lá na frente, conseguir um desconto e me sair bem. Como é que fica a imagem da administradora? Como é que fica a imagem do síndico perante quem conseguiu esse desconto? E não adianta fazer isso escondido, sabe por quê? Murilo, te falo com toda certeza, condôminos se falam. Sim. Ele vai chegar e vai falar assim, olha, eu conversei lá com o Felipe Alencar de Laberte, gerente geral, ele resolveu, me deu um descontão. O cara fala, pô, peraí, eu sentei lá com ele mês passado, não tive desconto nenhum. Aí eu vou explicar... Como? Né? Eu ainda vou mais longe. Como a lei proíbe que o síndico dê desconto, as contas não são aprovadas. Não devem ser aprovadas. Tem isso. Ainda tem uma outra situação que foi bem interessante que você trouxe aqui, e eu vou polemizar um pouquinho o assunto. Você falou que não existe inadimplência saudável. E aí eu vou te trazer uma reflexão. Eu costumo dizer que o processo judicial é o melhor investimento que existe. Por quê? Você tem obrigatoriamente 1% de juros ao mês, 2% da multa prevista na convenção máxima ao mês, mais ou menos 0,5% de correção monetária. Tá? Eu estou falando, então, aí de 3,5% ao mês. Tem aplicação que entrega isso? Não tem. É uma reflexão a ser feita. É uma reflexão. Então, os juros, multa, correção a 3,5%, ele é relevante para você fazer certas manutenções e repor aquele saldo que você está inadimplido. E aí entra um detalhe muito interessante que você falou das garantidoras, né? Que hoje em dia as pessoas estão comprando com ágio e muitos condomínios, na minha opinião, por pouca instrução e eficiência na cobrança, acabam topando. Como é que essas empresas que estão entrando no mercado agora funcionam? Elas te garantem 100% da cota condominial. Sim. E ficam com toda a inadimplência para elas cobrarem. Aí ainda botam uma taxa ali normalmente de 2% a 5% da sua cota. Então ela te cobra um ágio e ainda fica com esses 3,5% da sua inadimplência. Sim. Eu sou advogado não sabe fazer conta, mas o 3,5 vezes 12
vai bater quase 40% no ano. Tá sabendo fazer conta. Estou sabendo, né? Então vai bater quase 40% no ano. É isso que... E aí, você sabe que isso é um gatilho que nós usamos para negociar com os devedores. Sim. A gente fala assim, cara, olha só o seu processo aqui, você já está com 1 ano de processo. Sua dívida aumentou em 40%. Se você ficar mais 1 ano, 80%, em 3 anos você vai pagar mais que o dobro do devido. Isso é real, é real. Isso é real. Então, assim, a inadimplência ela precisa ser trabalhada e, infelizmente, esses grandes devedores, por mais que eles sejam problemáticos em algum momento, quando o recurso deles entra muito superior ao valor que eles geraram. Você sabe e aí que você faz obra com isso. A HFlex tem recebido visitas, né? Isso aí quando Dessa, começa a aparecer. Mas aí a empresa que tem saúde, né, nos condomínios, tá com as contas equilibradas, não é interessante, entendeu? Não é nada interessante. Não é. E esse ponto esse é uma coisa que surgiu ano passado, assim, né? A gente tinha antigamente os próprios advogados comprando, pagando ali. Hoje não, hoje é uma instituição bancária. Chega ali e, eu vou te garantir 100%. Eu diria que outra, a gente está conversando aqui, você é advogado, né, super experiente também, aí atua em outros segmentos também, mas você sabe uma outra coisa muito perigosa para condomínio, tirando a inadimplência? É o contingente trabalhista, cara. Sem dúvida. Eu não estou falando não, porque aqui, nossos empreendimentos, a maioria, né, a gente chama de terceirizado, né? Não é o orgânico, não é o CLT registrado no condomínio, é o contrato de prestação de serviço que tem lá. Mas é super importante que esses administradores e esses síndicos, profissionais ou não, fiquem muito atentos, cara, às cláusulas onde são solidários, né, nos processos trabalhistas. Porque quando a empresa começa a ter problema, de não paga um vale-transporte, não paga uma refeição, não paga plano de saúde, etc., começa a atrasar hora extra, começa a atrasar aquilo outro, aonde aquele terceirizado vai buscar o porto seguro dele? Para cima do condomínio. Então é muito importante que você tenha não só alguém capacitado para te proteger frente a cotas inadimplentes, mas também frente a problemas trabalhistas que você vai ter. E muitas vezes você precisa trocar essa empresa, porque a empresa já não vem atuando de forma correta com os funcionários, tanto operacionalmente como de forma remuneratória. Ponto. O que vai acontecer com ela? Você vai precisar mandar ela embora, você vai precisar rescindir aquele contrato. E você rescinde o contrato já com o pé atrás, porque você fala, bom, esse cara tem 10 funcionários, 15 funcionários, seja um. Depende, às vezes o cara tem 12, 13, 14 anos dentro do condomínio. A gente acabou de ver um processo aí que era R$360 mil um funcionário, que ficou durante alguns anos. E aí entrou contra o condomínio, né? O condomínio era o segundo réu, o primeiro réu era a empresa não, né? Depois acabou que a gente conseguiu na justiça ser excluído do polo passivo ali daquela ação e não foi solidária, né? Mas é muito importante. E para gerente de condomínio, administrador, síndico, seja lá qual seja a atuação, importante também tomar muito cuidado para que aquele terceirizado, eu me refiro aí a vigilante, recepcionista, operador de manutenção, manobrista, seja lá o que o teu empreendimento tenha, não receba ordens diretas, né, do administrador, porque ele acaba sendo isso acaba criando, né, um vínculo direto e uma subordinação, exatamente. Então, assim, olha, não quero que você faça mais isso. Calma, você vai chamar o supervisor da empresa, o supervisor de rota, ou o seu supervisor local, ou encarregado, vai vir aqui e fala assim, olha, queria me reunir com você, faz uma ata direitinho, passa, e aí ele recebe a ordem e cumpre. Porque ele começa a mostrar as mensagens, aí a gente está falando já de audiência, tem as mensagens, tem que você dava a ordem, que você conduzia o processo ali diretamente, sem e-mail da empresa, e aí você é o chefe dele. Isso que vamos lá. O que o Felipe está dizendo é basicamente o cuidado que você tem que ter com as empresas terceirizadas. Porque a regra é que você contrata uma empresa para ela te ceder a mão de obra e o condomínio ele não é automaticamente responsável, não. Ele é subsidiário, ou seja, ele paga se a empresa não pagar. Então, a primeira boa prática que você tem que ter, sem a menor dúvida, é exigir todas as comprovações de pagamentos de funcionários durante aquele período inteiro. Sim. Tá? Isso é uma coisa que você tem que ter atenção. E a segunda coisa que você tem que ter atenção é exatamente o que você falou, na questão não só da subordinação,
mas em tudo que pode transformar o condomínio na figura de devedor principal. Você não pode assumir. Então, se você não está ali acompanhando os tributos das empresas, se ela não está recolhendo INSS, FGTS e tudo mais, você vai ser responsável. Cara, isso a gente chama... última coisa assim, que eu falo, né? Antes da gente entrar no assunto, aí, eu vou falar um pouquinho das práticas de gestão, que isso é prática de gestão, tá? Eu recomendo a todos os administradores, todos que estiverem aqui nos assistindo, fujam dos primarizados, fujam dos orgânicos, cara. Assim, o funcionário orgânico, ele é um problema que você só está postergando ali na frente. Porque depois você vai ter um contingente trabalhista gravíssimo. Isso vira cota extra, isso vai contra você, vai acabar detonando a sua gestão, né? E quebra o caixa. E sem te cortar, na verdade, a gente pode voltar alguns anos atrás. Na verdade, não precisa nem voltar alguns anos atrás, a gente pode regionalizar isso e ir para... Hoje nós estamos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro, nos prédios pequenos, que tem muito porteiro, zelador, que está há 20 anos ali, e que o condomínio simplesmente não tem o dinheiro para demitir. Né? Porque você não está provisionando ali os 40% da multa da FGTS que tem que tirar aquele cara, você não está provisionando. Aí os síndicos hoje, que querem, enfim, inovar, que não está inovando nada, falam assim, o terceirizado é caro, mas ele não está fazendo conta de quando é que tem que fazer essa demissão, ele não está fazendo conta que se o cara faltar, você vai simplesmente ligar para a empresa e falar, me manda outro aqui. Não, você tem licença maternidade, você tem doença. Às vezes você quer mandar embora, ele tem mais de 50 anos, aí tem estabilidade. Aí você foge disso tudo. Você foge disso tudo. Cara. Então é muito importante realmente você ter um contingente da área trabalhista, os contratos trabalhistas e a vigilância eterna nos contratos com os fornecedores. O teu fornecedor tem que estar saudável. Isso. Eu tenho uma experiência que a gente assumiu um condomínio e aí quando a gente tem por hábito tirar as certidões todas. Receber, né, os processos existentes do advogado anterior, mas a gente ainda assim tira as certidões para ver se tem alguma coisa perdida. Eu dei de cara com 40 processos trabalhistas. Fui falar com o síndico e ele falou, não sei do que é isso não, quando a gente foi ver. Já estava... Trabalhadores da obra, passivo de 4 milhões de reais. A gente conseguiu reduzir esse passivo de 2017 até esse ano, esse é um case vigente ainda, de 4 milhões de reais para 500 mil, mas esses 500 mil não está tendo como fugir mais. Vai pagar. E vai pagar, infelizmente. Provavelmente cota extra. Com certeza, cota extra. Mas você pega, por exemplo, eu falei a palavra ali, né? Prática de gestão, né? Te comentei, prática de gestão. Nisso, eu vou te dizer que, de todas as empresas que eu trabalhei, a HFlex realmente tem uma coisa bem consolidada em relação a isso. Porque... Você pega, por exemplo, parte de pagamentos, né? A HFlex hoje ela controla na prática de gestão mais de 20 itens. Você tem desde olho do dono, que é o checklist diário, né? do pessoal da administradora que roda pelo condomínio e checa lá a visão do cliente, né? A visão do condomínio, o que ele está enxergando, que está bom, que está ruim. Você tem ali parte de inadimplência que a gente conversou, você tem parte de manutenção preventiva, corretiva. E a prática de gestão ela vai mais, cara. Eles estão agora, a HFlex está já há algum tempo, né? Como não tem conta pool, a HFlex não trabalha com conta pool, ela tem uma conta para cada condomínio. A gente analisa até hoje o rendimento da aplicação do condomínio. Ou seja, recuperou inadimplência, é aplicado numa corretora X, com seguro. Rendeu X, você consegue apresentar que aquele dinheiro está rendendo, não está num bolo lá, numa conta onde tem outros 30, 40 condomínios que ninguém sabe quem é de quem o dinheiro, né? Então, assim, eu acho que essa questão da HFlex ter desenhado a ferramenta, através até do BSC, que é o Balance Scorecard, né? A gente enxerga isso hoje no BI, que está praticamente com uma gestão de multinacional. Você tem uma gestão de multinacional. Você tem uma gestão como se você tivesse várias filiais de uma empresa, que são os condomínios, e você tem que consolidar isso num corporativo que é o BI. Então você enxerga performance de colaborador, OS lançada no sistema, quantas OS ele concluiu, está ocioso, não está. Tem como tirar o posto? Tem, então vamos tirar. Está faltando, vamos contratar. Você começa a olhar inadimplência, que a gente falou, índices, né? Índices de aplicação financeira. Quantas notas fiscais, aquilo que você comentou, Murilo,
da nota fiscal, que para você pagar tem que ter recolhido FGTS, INSS, GFIP, mandar lá tudo. Isso já está no sangue. Não sai um pagamento, mesmo sendo em várias instâncias, que o pagamento passa pelo financeiro, depois passa por mim, vai para o tributo e vai para o síndico. Então, no caso, a gente aqui é síndico e é empresa síndica e é também administradora, que é uma fórmula que dá muito certo. Eu até sugiro muitos condomínios, não, mas o síndico não pode ser a mesma empresa administradora. Não significa nada, não tem nada a ver. E só te explicando por que não tem nada a ver. Escuto isso muito. É conflitante, porque quem tem a caneta está executando. Está executando. Você não tem uma previsão orçamentária? Você não foi para a Assembleia? Você não definiu o que vai ser o custo? Você não definiu ali as suas despesas? Tudo que for fora, você vai ter que consultar o conselho. Não tem jeito. Você já mostrou o plano de benfeitoria e obras que você vai fazer ao longo do exercício? Já. Você vai fazer alguma obra fora daquilo? Você tem que consultar. Então, assim, ter o síndico que é da mesma empresa que administra o condomínio vai te dar duas coisas. Velocidade na tomada de decisão e vai te dar, cara, uma conservação do teu patrimônio muito mais eficaz. Porque se você consegue que a administradora vá até a sala do síndico, resolva alguma coisa, ou ligue na empresa síndica, resolva alguma coisa com dinâmica, com toda uma performance já analisada da coisa, você consegue ter velocidade. E velocidade hoje é tudo, né, cara? E não só isso, Felipe, o que você trouxe ali foi muito importante a gente deixar claro para as pessoas qual que é a diferença da conta privada para a conta pool. O que chama de conta pool no mercado, basicamente precisa explicar. Basicamente, a conta pool no mercado é uma conta única, aberta num banco de prateleira, onde o dinheiro de todos os condomínios caem ali dentro. Aí, a administradora que trabalha com conta pool aplica, recebe a rentabilidade e ou não repassa nada para o condomínio ou repassa uma parte ínfima, muito pequena. E ainda promove o que agora está proibido, mas antigamente fazia, que era o famoso especial da administradora, que ela pegava o dinheiro que está ali na conta pool e emprestava para o condomínio não saudável. Se todo mundo pedir o dinheiro ao mesmo tempo, não tinha. Ou seja, você tem ali os empreendimentos que estão te depositando cotas condominiais numa conta pool, uma conta gorda, grande, você tem ali o rendimento 1% ao mês daqueles milhões. E aí, quando você está com o condomínio em dificuldade, você vai lá e empresta ele a 5%. A 5%, então, exato. Assim, não, é um banco, né? E muito lucrativo. E essa é a diferença. Hoje a HFlex não trabalha com conta pool. Não tem conta pool. Pois é uma orientação que nós damos para os nossos síndicos. Tentem fugir da conta pool. Vocês podem até pagar um pouquinho mais caro na conta própria, mas você vai ter o rendimento da conta própria e você não tem o risco. Eu tenho um case para falar disso. Certa vez, o síndico do empreendimento de grande porte na Zona Norte aqui do Rio, ele simplesmente trocou para uma administradora pequenininha, conta pool. Ganhamos uma ação da SEDAI, aquelas famosas ações... Sim, né? De esgoto, né? De esgoto, antiga, que agora você não dá mais. E entrou R$600 mil no caixa do condomínio. A administradora sumiu com os R$600 mil. A dona saiu do país. E não localizou mais, e ficou no prejuízo. Então, aquela prática para economizar R$1, R$2, R$3 mil por mês trouxe um prejuízo de 600. Existe a prerrogativa até do síndico que está com uma administradora dessas, onde tem conta pool, abrir a conta do condomínio e aplicar o dinheiro do condomínio de forma... E isso não impede da administradora atual estar gerenciando aquele capital, não. Mas aí quem vai ter a caneta e o token e tal, quem vai ter a gestão daqueles recursos ali, que pode até não ser a ordinária, que a gente chama que é a conta do dia a dia. Pode ser uma conta de fundo de reserva, ou em alguns casos a conta do fundo de contingência. Aí eu acho que é interessante mesmo os síndicos ficarem muito atentos. Porque se a administradora quebrar, teu dinheiro foi embora. E não é só isso. Porque balancete é papel, né? Eu desafio os síndicos a pegarem os seus contratos de administração dos seus condomínios que têm conta pool e virar para as administradoras e falar que é uma conta própria para ver se o preço vai se manter. Isso, o mercado me traz isso. Mas legal, a gente trouxe bastante. Agora eu vou descontrair um pouquinho. Eu queria que você me contasse
O que foi mais surpreendente que você passou aqui? Qual foi o caso mais curioso que você teve? Mas aí tem muito. Aí tem muito. Mas traz um para nós. 30 e poucos anos aí de hotelaria e tudo. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Pode falar? Pode, velho. Recentemente foi uma engraçada, cara. Eu recebi uma notificação de uma visitante que ela tinha quebrado o dedo ao apertar o botão do elevador. Essa é a verdade, cara. E aí eu falei, preciso consultar o advogado e tal, né? E a gente tem advogado para isso, né? Vamos consultar então aqui, porque deveria ter promovido uma força abrupta, né? Para quebrar o dedo apertando o botão do elevador. Mas diz que a culpa era do condomínio, porque o botão era muito duro, e o botão ele não era um botão com aquela mola, era um botão sensitivo, e que por ser um botão sensitivo, isso tinha acontecido. Mas, cara, acontece de tudo, de tudo. Então, pessoas que ligam às vezes, falam assim, eu esqueci a minha bolsa na portaria, eu tenho certeza. Aí você vai lá, olha a câmera, não tem bolsa nenhuma. A pessoa não entrou com a bolsa. Entrei sim, eu vou processar o condomínio, e vocês vão ver e tal, e vou tirar todo mundo daí. Aí você mostra a imagem, ela liga 2 horas depois. Eu queria pedir desculpa que a bolsa estava em casa, entendeu? Então, assim, tem de tudo. Vamos relembrar um? Vamos. Aqui no condomínio, quem não conhece o Le Monde, depois eu vou ver se a gente consegue botar na edição. Aqui no condomínio nós temos muitos espelhos d'água, que é aquele laguinho no chão. A pessoa no celular, aquele famoso espelho d'água da escada ali que dá acesso ao restaurante. O cara vem no celular, o que acontece com ele? Mergulha. E uma vez, um desses, no celular, lá, pisou, quebrou o pé e entrou com uma ação contra o condomínio. Aí nós conseguimos reverter essa ação. Mas isso é muito curioso também. Falando de espelho d'água, agora tem um que está querendo tomar banho toda semana. No verão aí andou tomando banho, nos chafarizes aí do condomínio, né? Mas tomava banho e a gente tinha que tirar ele, né? E tomava banho e a gente tinha que tirar ele. Porque é complicado, morador de rua, a gente sabe que faz isso mesmo e tem que lidar. Mas tem de tudo, cara. E eu acho que isso aí faz parte um pouco até dessa questão da empresa síndica, do síndico profissional, que é mediar conflito, né, cara? Você entender como lidar com as coisas, é importante você formalizar muita coisa, né? Porque o WhatsApp ele está um pouquinho afastando a gente da formalização, né? Tá mesmo. Então você pegar e documentar um fato, uma ocorrência que você teve, né? E saber agir de acordo com aquilo ali, né? Porque poxa, uma pessoa comete um suicídio no condomínio. Como vai agir? Tem toda uma contingência para isso. Começou um incêndio, né? Como já tivemos, né, em condomínio. Aconteceu. Qual é a contingência? Quantos minutos você espera para chamar o bombeiro? Você dá o primeiro combate? Você usa o extintor, mangueira? E aí, como é que vai agir? Então, eu acho que essa coisa da empresa síndica e das práticas de gestão, que eu acho importantíssimo também, você se salvaguarda de uma postura muito aventureira, amadora, que vai te trazer E emocionada. Emocionada. Eu estava numa assembleia, e aí é caso fresquinho, foi caso de ontem. Eu estava numa assembleia ontem, de um edifício comercial, que não é aqui, um outro edifício, outra localidade comercial, e me veio o condômino e vieram assim e fala, olha, eu preciso que vocês tomem uma providência com a unidade X, porque um cliente meu veio aqui e falou, é no prédio onde tem as garotas de programa. Uhum. E você precisa resolver isso. E aí, só que esse já era um caso que já tinha passado na mão do síndico várias vezes. O que acontecia? Não eram as garotas de programa. Aliás, pelo menos elas não se intitulavam assim. Elas se intitulavam terapeutas tântricas. Terapeutas tântricas. E aí, com muito cuidado, tive que ir na Assembleia e falar, olha, nós já notificamos, as pessoas já se explicaram, falaram que é isso, mas eu não tenho como comprovar se é ou não. Quem é o corajoso que vai lá dentro contratar o serviço, né? Quem é o corajoso que vai contratar esse serviço para comprovar se é ou não é massagem? A gente não tem como atuar mais, já que hoje em dia, se você olhar o site, está um site completamente transformado, já está um site normal de massagens e terapias. Agora, o que acontece por trás, o condomínio não tem mais gestão. Imagina você ter gestão
do que acontece dentro das 1000 salas aqui dentro. A gente teve um caso também interessante de um motoqueiro, era até um condômino, né, que tinha uma moto dessas grandes e tal, de trail, né? E, poxa, ele queria processar o condomínio porque o portão da garagem tinha caído em cima dele, tinha quebrado a clavícula e quebrou a moto e tal. Aí, muito difícil de achar as imagens, porque era uma área complicada ali, mas a gente tinha uma empresa de estacionamento, que é a empresa que toca ali a parte da manobra, da garagem e tudo, e ela monitorava aquela área. Aí conseguimos as imagens e tal, cara, e conseguimos comprovar. Ele pegou um atalho na garagem, aí não passou pela massa metálica, e se ele não passou pela massa metálica, o portão entende que não tem ninguém, e aí ele fecha, porque ele dura 15 segundos entre um carro e outro. E esses 15 segundos era justamente quando ele estava passando. Foi um portão de 300 quilos, né? Então, complicado. E aí a gente consegue comprovar. E casos assim, que são casos assim que chegam a ser engraçados, né? A pessoa, fiquei presa no elevador 45 minutos. Aí você vai olhar lá na câmera, lá deu 4 minutos e meio, né? Tipo, acho que hoje em dia, cara, os condomínios, pelo menos do porte dos condomínios da H-Flex, são condomínios assim de médio, alto padrão. Nem todos a gente faz back-office para condomínios muito simples, mas a maioria dos condomínios nossos são de médio e alto padrão. Alguns até agora de altíssimo padrão, que eu quero falar um pouco sobre isso também. Eu acho que vai acontecer de tudo, cara. E você vê como é importante, até para a gente, advogado, receber a informação e a comprovação do condomínio. Sim. Porque se você não fornece isso para nós, de que não passou pela massa metálica, das filmagens, o tempo de filmagem, a gente perde todos os processos. Então é um trabalho conjunto interessantíssimo. Cara, importante também ali para síndicos profissionais e quem quer se profissionalizar tá entendendo muito como é que funciona hoje essa parte de primeiros socorros, tá? E a parte de segurança. Eu tenho ido a muitas reuniões aqui na Barra da Tijuca. A gente tem centros comerciais grandes, né? Você tem shoppings imensos, centros comerciais grandes. Eu tenho me reunido com os outros gerentes gerais, com os outros superintendentes também de associação e tudo mais. E até entidades mais de órgãos municipais, tipo Guarda Municipal, Polícia Militar, etc. Por quê? O índice da violência ele vem crescendo descontroladamente. Você tem São Paulo e Rio de Janeiro como os grandes polos assim, mais violentos, e antigamente você tinha isso muito afastado, né? Por exemplo, São Paulo a gente está falando de Faria Lima, aqui no Rio de Janeiro a gente está falando de Barra da Tijuca, Avenida das Américas, né? Você não via. Hoje você tem uma circulação estranha dentro dos condomínios e muitas vezes você tem que estar preparado com central de monitoramento eficaz, você tem que estar preparado com pelo menos um consultor, um gestor de segurança. Nesses condomínios de alto padrão e grandes você tem que ter, porque o cara ali, o cara crachá, que a gente fala, né? O famoso cara crachá, só controlando ali a portaria, tem que ter alguém de olho, cara. Tem. Quem está circulando dentro do condomínio, por que está com a mochila, e por que parou ali, e por que ele está indo lá e não tem ninguém ali esperando, e ele inventa que vai num lugar e não vai. Então, controle facial, super recomendado. Quem não tem, use QR Code, quem não tem, use biometria, bloqueiem seus acessos, criem ali, a gente fala de speed dome, né, que são as grandes câmeras mais, com tecnologia mais avançada que pegam foco de longe. Criem esse tipo de ambiente bem monitorado, façam mesmo um Big Brother. Porque na hora que você precisar de uma imagem, vai precisar, você não só em acidente, mas em atos de falha na segurança mesmo, você consegue ali identificar e correr atrás daquilo que aconteceu. Isso é segurança jurídica, né, Felipe? Também. Isso é segurança jurídica para o condomínio. Tem uma situação que é interessante, que às vezes vem o condômino bradando na administração falando: eu quero as imagens do circuito de segurança. O que tem que ficar claro? O circuito de segurança é para o condomínio, é do condomínio, não é do condômino. Quando é que você libera as imagens? Pedido policial, pedido judicial. Do contrário, quem tem a guarda das imagens é o condomínio. Até porque a H-Flex, no caso dos nossos condomínios, aí, ela leva muito a sério a questão da Lei Geral, né, de proteção de dados, né, a famosa LGPD. Inclusive, sou presidente da LGPD aqui para o empreendimento e fiz curso e tudo isso. Você
lida com imagens, aí ele lida com a privacidade das pessoas, né? E você tem que tomar muito cuidado. Então a gente contratou, isso é um conselho que eu dou, quem tiver empreendimento grande, estiver administrando aí, contrate uma empresa para te posicionar sobre aquilo que você pode ou não pode fornecer. Então, muitas vezes o cara, por exemplo, o presidente, o diretor, o RH, seja lá quem for da empresa, eu estou com uma briga ali na Justiça, Ministério do Trabalho, eu quero comprovar que ele tirava a hora do almoço, então eu preciso da câmera dele saindo e entrando todo dia, de 12h a 1h. Eu não posso fornecer aquilo. Pede para o juiz. Pede para o juiz manda. Aí eu encaminho lá para a empresa que a gente contratou, a empresa diz, olha, você não pode ou pode. Muitas vezes, ele é o proprietário da sala, aí eles vão avaliar se pode ou não pode. Tem casos que a gente tem liberação, tem casos que a gente não tem. Para fins de segurança, muitas vezes sim, tá? Para fins de segurança. Sumiu uma bolsa, alguém perdeu alguma coisa, a gente pode. Mas nos empreendimentos é proibido fotografar e filmar, por exemplo, já. Entendeu? Isso é muito interessante. Ô Felipe, e aí a gente, já se encaminhando para o final, eu queria que você me contasse qual que é hoje em dia a visão da empresa, para onde a empresa quer ir, quais são os próximos passos. A gente tem, inclusive, já em comum condomínios no Nordeste, né, que são as residências hoteleiras que nós atuamos, junto da Gaflex, inclusive. Mas me conta, qual que são os próximos passos? É regionalizar aqui no Rio de Janeiro? É ir para fora? Como é que vocês estão pensando? Cara, eu acho que, falando da Gaflex, assim, eu acho que a cabeça do nosso CEO, né, que é o Luiz De Paoli, eu acho que junto com os donos ali, era de primeiro criar ao longo do tempo uma base muito sólida na parte de práticas de gestão, ou seja, você conseguir criar mecanismos, processos, ferramentas que te dessem uma base sólida para você poder crescer, expandir e ganhar mercado. E isso depois que acabou a exclusividade com uma incorporadora e a gente conseguiu atender várias corporadoras e o segmento ele praticamente se abriu, né? Então você conseguiu ali ter um produto que atendesse desde pequena gestão até uma gestão mais full, que a gente chama de full service, que é o caso, por exemplo, de empreendimentos complexos, onde você tem não só o back-office, que é balancete, prestação de contas, cota condominial, boleto, etc. E aí tem parte de contabilidade e tudo, e você tem também o serviço dedicado, que é ter o gerente, ter o concierge, ter o assistente, ter as pessoas ali. Isso, eu acho que ela conseguiu não só permitir uma segmentação maior, mas ter uma base sólida que conseguisse empurrar esse caminhão que é hoje, já é hoje, né, a Gaflex. A gente está falando aí de uma empresa de aproximadamente 32, 33 milhões de previsão orçamentária sendo administrados. A gente já deve estar batendo aí alguma coisa entre 1.500 e 2.000 funcionários entre primarizados e terceirizados, da Gaflex mesmo primarizados, acho que passou de 250 agora, mas tem condomínios aí com 250 pessoas, 300 pessoas trabalhando, né? Então, é super importante você crescer com alguma consciência de que você está ali no caminho certo. Então, claro que ajustes foram feitos ao longo dessa estrada, né? Eu já estou na empresa há mais de uma década e o Luiz mais ainda. Ele também conseguiu uma equipe de gerentes de área, né? Que os gerentes de área cuidam de um determinado número de condomínios, que isso é muito legal, que as outras administradoras nem sempre adotam, né? Que é você ter, por exemplo, eu tenho 10 condomínios na Península, eu tenho 5 condomínios ali na Cidade Jardim, eu tenho tantos na Zona Sul do Rio, eu tenho tantos na Zona Oeste e na Barra da Tijuca, e você conseguir entregar 6, 7 condomínios para um gerente, mais o gerente que está lá no condomínio, tá? Eu estou falando um gerente de área, né? Então ele tem gerente de área, você consegue, na verdade, dar uma atenção maior. Seria como se no ramo de bancos você tivesse um banco que é o banco do público, né, da galera, no povão, e você tem um banco seleto. Ali a gente seria um banco seleto, mas engraçado, que a gente atende
de tudo, conseguindo dar um pouco de atenção, dando um pouco de atenção a mais do que as outras administradoras. E uma coisa muito legal que está acontecendo agora é essa expansão aí que está sendo gloriosa para a empresa, né? A gente está passando aí para o Nordeste e já estamos aí há 3, 4 anos já ingressando em condomínios lá, de altíssimo padrão, né? A gente tem na nossa gama aí o Fasano lá de Trancoso, que é um condomínio extremamente sofisticado e... Fasano, onde eu vi coisas que eu nunca imaginei. Muito legal. Pessoas com 10 carros. E agora a gente tem BH também, tá Fortaleza, com alguns condomínios lá, BH acho que fechado já. E eu, apesar de estar cuidando de uma fatia considerável, que é um empreendimento que tem quase 30% da fatia, né, da empresa, que é bem significativo, assim, tem um peso, né? Eu ajudo muito nessa parte também de estudar novas propostas que chegam e tudo mais, baseado um pouco na experiência que eu adquiri ao longo do tempo e posso ajudar, né? Mas uma tendência muito bacana isso, Murilo, do mercado. A gente estava agora estudando um empreendimento com quem a gente fechou em Florianópolis, né? O Porto Belo Resort. Você pega ali condomínios que tem dentro do condomínio, tá? Isso é uma tendência que eu te digo vai acontecer com muita frequência. De um tempo para cá o cara morava num prédio e ele queria, ou num condomínio de casas, e ele queria trabalhar perto. A empresa dele era ali no mesmo bairro. Hoje ele quer que a empresa seja no condomínio. E aí você já tem o residencial e o comercial muitas vezes situado dentro do mesmo condomínio. E você já tem algumas propostas de incorporadoras que andares até um certo andar residencial e depois se torna estúdio para poder fazer home office e o prédio do lado é só comercial, tudo dentro do mesmo complexo. As pessoas querem agora, além disso, a quadra de tênis, o campo de golfe, elas querem a piscina, elas querem as áreas gourmet. Tênis. E esse que a gente foi ver agora, eles querem, e já está em obra, eles querem o shopping dentro do condomínio. Ou seja, são conglomerados de 400 casas, 500 apartamentos, hotel, shopping, transporte público e depois transporte próprio. Cara, são mini cidades mesmo, entendeu? Então fomos convidados para administrar uma mini cidade dessas e é a primeira de 4, perto de Balneário Camboriú. E muito legal porque... você com certeza vai aprender muito, né? E você vai virar uma referência para esse tipo de empreendimento, que é o que a gente mais busca, né? É se tornar referência. Por que o Le Monde é uma referência para empreendimentos comerciais? Porque tem um tamanho, tem uma história, né? Que condomínio tem hoje 97% de ocupação? Pouquíssimos. Então é um empreendimento de sucesso nesse aspecto. E eu acho que esse tipo de condomínio que a gente está lá, tanto no Nordeste quanto agora em Santa Catarina e outros que vão aparecendo, né? São condomínios que vão segmentar a HFlex para esse nicho, né? Um nicho de não só administrar um prédio de alto padrão, como é o caso do nosso aqui, o Wave Ipanema, né, que é altíssimo padrão, como você vai ter condomínios de alto padrão gigantescos, né? Onde você vai ter um índice de exigência, de procura por empresas que façam esse tipo de gestão de forma profissional e para aquele nicho, né? Para aquele nicho de mercado. Vamos dar uma amplitude para esse ponto que você trouxe. Você tem noção de quantas pessoas ocupam, não quantas empresas, quantas pessoas estão aqui dentro do Le Monde? Hoje? A gente tem esse número exato. Tem? São 8.500 pessoas. Perfeito, 8.500 pessoas. São 125 mil acessos. 125 mês. É isso. Perfeito. 8.000 pessoas. Eu acho que a cidade de Campos do Jordão tem 40 mil. Eu ia chegar aí. Tem cidades, tem muitas cidades, inclusive a minha esposa é de uma cidade assim, que não tem 5 mil habitantes. Não. Então, a dica. Você quer ser síndico profissional, se prepare para ser um prefeito. Você tem que ser mesmo, né? Bem por aí.
Aqui, no caso, eu exerço essa função, né? Sou o gerente geral de propriedade da Hflex, no Rio de Janeiro, e exerço a função de síndico aqui. Apesar da gente ter uma empresa síndica, eu sou uma pessoa que estou no dia a dia. Como a empresa síndica cuida de outros empreendimentos também, as pessoas tendem a querer resolver tudo dentro de um escritório só. Mas o segredo até porque a gente finaliza aí, o segredo cara, seja uma pessoa providencial, seja uma pessoa que resolve rápido os problemas, porque os problemas vão acontecer, independente de você estar numa administradora X, Y, empreendimento X ou Y. Os problemas vão acontecer. O que as pessoas querem é solução rápida, desburocratização dos processos, que é uma coisa assim que, nossa, como que eu faço o acesso a tal... você precisa fazer um formulário. Cara, as pessoas estão correndo disso. Então, é o que eu falo muito para o pessoal. Seja providente, seja objetivo, seja transparente naquilo que você fala para o condômino. Desculpa, eu errei, eu vou consertar, ou eu prometo que eu vou estar vendo esse teu problema e vou te dar um feedback. Eu acho que a Hflex conseguiu reunir um time dentro dessa gama de condomínios, de gerentes, e por isso que os gerentes estão ficando antigos. Os gerentes estão aí com 8 anos, 10 anos, uns têm 15, uns têm 5. Você só consegue perpetuar um contrato dentro de um condomínio com a tua administradora se você tiver criado esse tipo de filosofia. Você é o cara que se esconde... vou lá me esconder dentro da administração, a porta fechada, e todo mundo resolve os problemas Isso não vai durar muito tempo, cara. Você vai ser bombardeado daqui a pouco. Então, você poder chegar numa assembleia e falar assim, pessoal, todo mundo me conhece, poxa, esse cara é o cara que resolve. Esse cara é o cara que dá providência nas coisas, entendeu? Nossa, a burocracia aqui não tem, o cara, ele é rápido. E se você não conseguir atender todo mundo sozinho, porque ninguém é rei nisso, né? Ninguém... vai conseguir fazer isso, se cerque de profissionais que você possa delegar e que te deem resposta das coisas e que consigam agir mais ou menos como você agiria. Isso é uma dica legal. A dica que o Felipe está dando para os síndicos profissionais é: atendam com agilidade, sejam transparentes e não criem barreiras para os seus condôminos. Seus condôminos têm que ser próximos de vocês. E como você sempre diz, é uma coisa que eu aprendi com você, a assembleia se ganha antes, né? Você não tem que chegar ali já com... As pessoas têm que conhecer você, elas têm que saber o que você vai dizer. Então agora, por exemplo, a gente começa, né? A gente está aí no mês de março, agora começam as baterias de assembleia. Eu devo ter feito na Hflex alguma coisa perto de, acho que 110 assembleias, né? Porque tantos anos eu faço umas 10 por ano, então já bota aí 14 anos, são 140 assembleias. Fora as extraordinárias que rolaram, né? Então, as pessoas já sabem. Nossa, ali está na pauta da assembleia, né? A previsão, elas me param aí. Como é que vai ser esse ano? Falando, esse ano vai ser só o IGPM, talvez a gente coloque um posto ali, outro ali, mas a gente vai compensar ali. Não vai ter surpresa, não. Aí elas não vão até. Porque já confiam em você. O trabalho é o ano todo, né? O trabalho é o ano inteiro. Você criar uma rede, né? E outra coisa importante também, né, Murilo? Você não é ninguém sem um grupo gestor bacana, né? Forte. Então, aqui no Le Monde, por exemplo, e isso acontece nos outros condomínios. Eu tenho uma subsíndica contadora, eu tenho um subsíndico que é presidente de um banco, eu tenho um subsíndico que é um médico aí renomado, eu tenho outro subsíndico que é um empresário de sucesso, aí eu tenho outro subsíndico que é advogado. Por quê? Quando eu preciso de um parecer, quando eu preciso tomar uma decisão em relação a um determinado bloco, aquele subsíndico pode não saber, mas o outro sabe. E aí a gente tem uma gestão eficaz, entendeu? O que é legal a gente trazer para as pessoas que não conhecem? Muitos empreendimentos de grande porte, com várias torres, porque o Felipe falou que tem tantos subsídios? Porque eles normalmente têm administrações privadas. Então é assim, o bloco é administrado pelo subsíndico, subsidiado, óbvio, pelo síndico geral, e o síndico geral toma conta da área comum e faz toda a mediação entre os subsíndicos. Isso é uma coisa muito comum. E, Felipe, acho que a gente está quase 2 horas aqui conversando, foi um prazer, foi muito rico para mim.
eu queria que você só deixasse o seu recado final aí para quem está assistindo, sua dica final aí para quem quer ingressar nessa carreira, o que tem que estar preparado para receber e divulgar as redes sociais da HFlex, se eu não me engano, @HFlex20. Vai lá. Isso. Eu acho que, como dica número 1, no nosso ramo, a pessoa tem que estar disponível, cara. Ela tem que estar disponível. Eu acho que, assim, estar presente o tempo todo, nunca se esconder dos problemas. Eu acho que tem que chegar nos problemas, tem que solucionar ali os problemas. E se não tiver solução, tem que ter um porquê. E aquela pessoa que se preparar... Hoje tem tantas maneiras, né, Murilo? Você tem cursos online, você tem cursos... Assim, você tem subsíndicos que são engenheiros, que são advogados, que são administradores de empresa. Mas eu acho que se especializar naquilo que você vai fazer, né? E o síndico, na verdade, tem que ser uma pessoa... O administrador, o síndico, tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas. Tem que saber motivar as pessoas, porque você tem cliente interno, que é o funcionário, o colaborador, que você tem que motivar o tempo todo. E você tem um cliente externo, que é o nosso condômino usuário, esse tem que ser agradado o tempo todo, né? Então, ele tem que ser uma pessoa que está disposta. Isso goste de gente. Gente que gosta de gente. Gente que gosta de gente. Então é isso, a gente encerra com esse recado aí. Se você quer entrar nesse mercado, seja como advogado, seja como síndico, tem que gostar de gente. E é isso que a HFlex faz, transformar condomínios em experiências, né? Com gente. E é isso, gente. Eu peço para vocês seguirem aí, @HFlex20, vocês vão ter ali muita informação. E quem não segue ainda, também seguir @Contaifer Advogados, que lá tem um conteúdo rico quase todos os dias. Ok? Obrigado, Felipe. Tamo junto. Muito obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui e não tenho como agradecer, realmente. Está de parabéns pelo espaço, pelo conceito aí. Achei toda a contextualização muito bacana e sucesso. Obrigado. Vamos em frente.